Boa noite, Rafael, Edilson. Ei, Ana! Oi, Margarete, tudo bom? Tudo bom? Tudo ótimo. Estou muito feliz, muito agradecida já por sua participação, né? Somos privilegiados por termos você hoje falando para a gente. Muito obrigada mesmo. Estamos todos muito curiosos, né? Muitos comentários prévios, né? Nossa, que tema interessante. E logo, né? Falado, né? Por quem? Pela autora do MPP, a criadora. Gente, muito brigadíssima mesmo. Estou muito feliz por isso. Acho que todos vamos sair daqui hoje muito melhores do que chegamos. Não acho, tenho certeza. Seja bem-vinda. Como você está? Eu estou bem, estou muito feliz de estar aqui falando com vocês e levando aí uma reflexão sobre o nosso momento. E momento para muitas reflexões, né, Ana? Pois é, Margarete, é um momento que, se alguém ainda não percebeu, é um momento aí de um chamado, né? De um chamado para nós, como seres humanos, da gente rever, fazer uma revisão de várias coisas da nossa vida. Uma oportunidade única. Às vezes eu me pego pensando nisso, tipo assim, gente, quantas pessoas viveram antes da gente e não tiveram uma chance de revisar o carro no meio da viagem. E a gente está tendo a chance de fazer esse upgrade e recomeçar de uma forma muito mais cheia de significado dentro daquilo que a gente consegue captar, interpretar, não é? E trazer como um aprendizado. Então, um exemplo disso é hoje, aqui, gente, com a Ana Oliveira. Ana é Executive Coach, ela é criadora do MPP, co-criadora, junto com o Jamiel, né? Dois feras na inteligência emocional, pessoas assim que são tidas como referência, né, no país e até fora, porque o MPP também é praticado nos idiomas inglês e espanhol. E eu me sinto muito honrada de ter tido, primeiramente, a chance de conhecer vocês, né? Depois de aprender com vocês. E agora ainda ter esse momento para você falar para aqui, para os nossos convidados, sobre a saúde emocional em tempos de Covid, né? E Covid-19. É isso aí. O que que você preparou para a gente hoje, Ana? Então, eu vou dividir algumas reflexões que eu fiz sobre esse momento e sobre a saúde emocional, a gestão emocional, porque a saúde emocional é resultado de uma boa gestão emocional, né? Sim. E eu fiz umas reflexões, juntando aí vários conhecimentos que eu adquiri ao longo do caminho. Eu trabalho há 15 anos com desenvolvimento humano, e tem uma trajetória aí que me trouxe também desse jeito que eu sou para enfrentar esse momento. Eu não acredito em coincidência, sabe, Margarete, que toda meus estudos, né, eles começaram muito baseados na ciência. A ciência é uma vertente, como você sabe, você fez meu curso, você sabe, é um pilar, é uma vertente muito forte do nosso instrumento, da nossa metodologia. Porém, não é só a ciência, não. Tem toda uma parte de conhecimento aí, de vivência nossa, e também de observação do que está acontecendo, mais todo o conteúdo que a gente vai carregando ao longo dos anos, como física quântica e outros conhecimentos. Então, eu trouxe uma visão aí que traz tudo isso que eu fui adquirindo em termos de experiência, de conhecimento, para dizer como eu vejo esse momento. Sim, sim. E é um momento de muito aprendizado, mesmo quem talvez não esteja na mesma área, né? Mas, como eu disse logo no início, é uma oportunidade para a gente rever tanta coisa e recomeçar de uma forma melhor, não é verdade? Cada É um isso aí. dentro da sua construção, não que a gente tenha uma receita para dar, né? Façam assim ou façam assado, mas que façamos cada vez melhores naquilo que depende de cada um de nós, porque às vezes a gente fica assim, ah, mas se isso fosse melhor, se aquilo outro, coisas externas, mas é aquilo que depende da gente e que a gente acaba influenciando também o meio, as pessoas, não é verdade? Se cada um Porque fizer o seu, né?
Pois é, vamos lá. Eu acho que essa é a tônica da nossa conversa hoje. Que quando eu falo de saúde emocional, como eu falei no início, a saúde emocional é o resultado de uma boa gestão emocional. E o que quer dizer a gestão emocional? É a maneira como eu conduzo as minhas emoções versus ser conduzida pelas minhas emoções, né? Como você falou, a emoção ela é contagiante. É muito visível quando a gente está num estado emocional mais para baixo e a gente vai num lugar onde as pessoas estão mais para cima, como isso é capaz de nos influenciar e vice-versa. Então, a gente já percebeu, tantos estudos em neurociência, como empiricamente a gente no nosso dia a dia, o quanto que essa emoção, essa energia, porque o nome que a gente dá para emoção, a emoção ela vem carregada com uma energia, não vem? Toda vez que a gente se emociona com algo, vem uma energia física, que a gente percebe a emoção por causa dessa energia física, porque ela movimenta, né, essa energia. E a condução, a gestão desse movimento energético é responsabilidade nossa, por isso que a gente fala sobre a gestão emocional. Mas o que isso tudo tem a ver com o Covid-19, né? O que gestão e saúde emocional tem a ver com Covid-19? Você sabe, Margarete, que eu estudo bastante, eu gosto muito de estudar, gosto muito de me atualizar. E essa semana mesmo, eu estava num webinário de Harvard, ouvindo uma neurocientista falando, né, sobre a questão emocional. Eram 3 pessoas, um mediador, essa cientista e um líder. E eles estavam falando assim sobre como alguns recursos que a gente pode usar, né, lançar mão para enfrentar a questão do estresse emocional que toda essa pandemia está trazendo para a gente. E por mais que esse gestor colocasse o foco, ele falou várias vezes de nós estamos tolhidos a nossa liberdade de ir e vir, a mudança de ficar sempre no mesmo cenário, na mesma rotina, isso gera estresse. E essa neurocientista com uma base muito forte, de uma maneira bastante incisiva, falava o quanto que depende mais da gente e da nossa gestão interna do que da nossa gestão externa. Também ouvi um podcast de um professor que eu tive na Case Western, o Richard Boyatzis, que eu admiro demais, trabalha muito em conjunto com o Daniel Goleman, ele dando também outras informações de gerenciamento emocional para como lidar com a crise. Então, parece que pandemia Covid-19 resgatou essa questão de gestão emocional e de saúde emocional como uma forma de combate ao que está acontecendo. Mas eu gosto de ir um pouquinho mais fundo nas coisas, né? Quando a gente fala de essa energia de Covid-19, que a gente tem que perceber esse movimento, ou eu vou para o movimento da cura, né? Para me cuidar, para me curar, para combater o contágio desse vírus, ou eu posso entrar no movimento do contagiado, do doente. E eu vou dizer que isso nos afeta em vários níveis. Não é só quem está com a doença física, não. Porque antes da doença se tornar física, a gente sabe muito bem, Margarete se formou no mesmo lugar que eu, a coisa acontece energeticamente antes. Num nível subatômico, num nível em que a física quântica estuda, tudo está entrelaçado. Tudo está ligado, tudo está conectado. A gente não existe dentro e fora nessa perspectiva subatômica. Tudo é a mesma coisa. Agora, se é tudo a mesma coisa, quer dizer que todo mundo está sofrendo a mesma influência do Covid-19. Algumas pessoas com sintomas físicos, de leve a grave, e outras pessoas com sintomas físicos, mas todos nós estamos sendo afetados pelo Covid-19. O que tem, na minha opinião, um aprendizado que é coletivo. Se todo mundo está sendo afetado, verdade, de alguma maneira, nós estamos em casa aqui, nós abrimos mão da nossa rotina, os nossos negócios são afetados, as nossas relações, a maneira de se relacionar com o outro está sendo afetada, é porque em algum nível, essa humanidade gerou um tipo de energia análoga, semelhante à manifestação dessa doença, e essa doença encontrou ali um eco, uma ressonância.
E essa ressonância, ela mostra para a gente, escancara para a gente que talvez a nossa sociedade, a raça humana no geral, talvez não esteja tão saudável quanto se imaginava emocionalmente. Por que emocionalmente? Porque, de novo, porque emoção é a energia. É onde Quando a começa. gente fala da nossa energia pessoal, a gente está falando da nossa gestão emocional, da qualidade da nossa saúde emocional. Então, eu vejo que se ela não veio para mostrar que tem uma parte de nós que se liga com essa doença, e todo mundo está falando dessa parte emocional, que é energética, que precede o sintoma físico, ela traz com ela um convite, né? Ela traz um convite da gente revisitar, da gente revisar a nossa saúde emocional. Porque qual será que a energia que a gente está movimentando dentro da gente, ou guardando dentro da gente, que foi atrativa para esse momento aí do vírus, da pandemia, como calamidade para a humanidade? Será que a gente está vibrando numa energia que tem coerência, tem congruência com isso, e por isso isso se manifestou no mundo físico? Eu acho que essa é uma boa reflexão para a gente. Eu acho que essa é uma boa reflexão para a gente. E é por isso que a gente fala de saúde emocional. De resgatar essa saúde, essa gestão, de eu conduzo essa energia de uma maneira mais positiva, de uma maneira que pode ser, no meu ponto de vista, tá? Tem uma revisão emocional aí, pessoal, individual, que o caminho é o autoconhecimento. E a gente já sabe, diz quem assiste a Margarete aqui, a gente fala direto sobre o nosso instrumento, né, o MPP, que é um maravilhoso instrumento de autoconhecimento. E o processo de autoconhecimento, às vezes as pessoas acham que é uma certa caixa de Pandora, eu vou abrir ali, vou descobrir tudo a meu respeito, e como mágica, todos os nós vão se desatar e tudo vai ficar maravilhoso na minha vida. Só que o autoconhecimento, ele é um processo. Ele não é instantâneo, porque você imagina, para você ser quem você foram anos de camadas de experiências depositados em quem você é, de hábitos, de personalidade, de preferências, de crenças, que foram se cristalizando camada após camada. Então, para a gente fazer essa jornada inversa, de descobrir esse processo, também é um caminho aí de exploração de camada após camada. Não vem tudo de uma vez. Mas eu acredito que esse é o primeiro trabalho, o primeiro chamado, a primeira revisão é uma revisão de trabalho pessoal. Como é que eu olho para mim mesmo e vejo que qual é esse lixo emocional? Desculpa a expressão, mas eu vou dizer isso porque a gente está já numa vibe em que o planeta já não está aceitando a gente jogar muito lixo para fora. Na verdade, tem um movimento de reciclagem, de upcycling, de reaproveitamento de todos os detritos que a gente produz, né? E por que não avaliar também essa nossa capacidade de reciclagem interna? Porque a gente vai jogando esse lixo, porque emoção negativa, vamos combinar. Existe essa energia densa, pesada, né? Que traz pensamentos negativos, que traz uma visão pessimista da coisa, que traz ansiedade, angústia. Tudo isso é uma energia densa e pesada. Que quando chega em nós, se a gente não transmuta, se a gente não recicla aquilo, fica armazenado e registrado em nós como o oposto da saúde emocional, a doença emocional. Sim, sim. Porque é um acúmulo de coisas negativas. Agora, isso acontece inconscientemente, né? Já que a gente não encontra tempo para se autoconhecer, né? Isso, olha, Margarete, tanto inconscientemente quanto conscientemente. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, quando a gente deixa que muita informação negativa invada a nossa vida, o nosso espaço mental, a gente está permitindo que esse tipo de energia entre na nossa vida. Verdade. A gente está permitindo que isso faça parte do nosso sistema energético. Então, nós somos responsáveis de maneira consciente para ser um limitador do que entra nesse meu espaço.
E quando eu digo isso, eu digo em relação a você acreditar em tudo o que a mídia diz, e eu estou dizendo a mídia no geral, tá? Você só se alimentar dessas notícias negativas. Não estou dizendo para ficar alienado, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com limitar a sua exposição ao negativo, porque isso contagia, tanto como o positivo também contagia, o negativo colar bem rápido. Nós gostamos, nós somos atraídos por uma visão mais sensacionalista da coisa. E aí, esse negativo fica impregnado na gente e vai formando esse lixo emocional. Esse lixo emocional que vai abrindo espaço para a doença. Não é a primeira vez que vocês vão ouvir isso, mas eu vou falar de novo. Quando a gente tem emoções negativas, o nosso sistema imunológico fica comprometido por 6 horas. A cada 5 minutos de emoção negativa, 6 horas de comprometimento. O que isso significa? Um monte de hormônios no seu corpo começam a trabalhar de uma maneira em que defasa o seu sistema de defesa e você fica mais suscetível a doenças. Da mesma maneira, a emoção positiva afeta o seu sistema imunológico a ponto de deixar isso mais fortalecido e você ter esse sistema de defesa mais pronto para brigar, por exemplo, com esse vírus. Verdade. Então, essa gestão emocional, para quem quer se tornar imune, não só a esse vírus, mas a um monte de outras doenças psicossomáticas que a gente já sabe, a ciência já demonstrou, tem estudos muito interessantes que dizem que pessoas que têm desequilíbrios emocionais muito grandes, por exemplo, passam muita raiva, elas têm uma tendência a ter ataques cardíacos. Nos hospitais foram feitos estudos, pessoas que conseguiam manter as emoções mais positivas, elas tinham chance de cura mais alta do que aquelas que se mantinham mais pessimistas. Então, a ciência já está fazendo essa ligação de meu estado emocional e a minha saúde num prisma geral, tanto física quanto emocional. Então, essa mentalidade que eu acho, no meu ponto de vista, e só, de novo, é um interessante ponto de vista, não é a verdade absoluta, esse vírus colou na humanidade, ele achou eco, ressonância no ser humano, porque nós estávamos caminhando muito e olha, eu quero que vocês observem, se a gente ainda não está nisso, numa posição de um versus o outro. O outro é meu inimigo quando ele tem um ponto de vista diferente do meu. Quem está certo? Então, existe um certo e existe um errado. O meu polarização e o teu. da sociedade, a polarização, né? Exatamente. Isso é muito polarização. Agora, imagina quanto gasto energético, desperdício energético, de energia boa e de contaminação de energia ruim, eu gero para mim quando eu me envolvo com esse tipo de discussão e de disputa que não vai levar a nada. Não vai levar a nada. Sabe por que não vai levar a nada? Porque convencer o outro é um caminho que a gente não deve ir. Não é por aí. A coisa começa com a gente. Né? Se a gente quer mudança, a mudança tem que começar com a gente. Só que a gente às vezes esquece que a gente tem esse poder de escolha. A gente tem o poder de escolha de transmutar essa energia quando ela chega na gente, essa energia emocional quando ela chega na gente. Então, ao invés, quando vem essa carga negativa, né, da mídia, dos outros, do medo, da incerteza, eu fazer um trabalho interno aqui de transmutar essa energia. Eu digo, não, eu não vou ser mais um eco disso. Porque eu não quero me reconhecer, me conectar com isso. Eu prefiro elevar a minha emoção para algo como alegria, um sorriso, um otimismo, uma brincadeira, uma leveza, uma diversão. Eu posso transmutar essa energia, não deixar que ela encontre em mim um eco de energia negativa para o mundo. Eu acho que esse é o nosso primeiro chamado. Entender que nós fazemos parte de um sistema colaborativo, de um sistema onde todo mundo está conectado. Não existe mais fora e dentro, está todo mundo dentro de casa. Eu nunca vi uma crise que fosse tão democrática. Não está nem se escutando os movimentos de minoria. Sabe por quê? Não está? Porque está todo mundo na mesma. Não tem mais minoria para essa doença.
nesse sentido foi fantástico, né? A gente se vê na igualdade de condições, não tem como alguém se sentir maior ou menor, porque estamos na mesma situação nesse caso, né? Deu essa condição de igualdade, de sentimento de igualdade, tanto para as coisas boas quanto para as ruins, né? Divino, gente, eu amo ouvir você. Agora, Ana, desculpa ter te interrompido, mas assim, como a gente sabe que muitos que estão nos ouvindo não têm, talvez, um conhecimento profundo, né? Depois eu gostaria de pedir para você dar umas dicas de como a gente neutralizar, então, essas coisas negativas e transmutar, como você disse, para dicas práticas, né? Que eu tenho certeza que você tem. Vamos lá, eu vou para o básico, tá? O básico sim. do básico do básico. Sim. Então, vamos lá, vamos entender como funciona esse nosso sistema, né? O nosso sistema, ele é racional e emocional ao mesmo tempo, tudo agora. Isso. Tá? Então, o que eu penso interfere no que eu sinto, e o que eu sinto interfere no que eu penso. Acontece essa troca aqui, tá? Agora, se eu estou inserida num sistema de medo, que é o caso agora de pandemia, de crise, estou no medo, estou na insegurança, estou na incerteza. Um sistema dentro de mim aqui, dizendo foge ou luta, ele fica ligadaço, porque ele está muito no sistema de sobrevivência, luta ou fuga, não sei o que vai acontecer comigo, eu entro num desespero. E o mecanismo controle, né? Perde o controle. Como é que a gente controle deixa a gente louco, né? Porque às vezes esse medo, ele não é racional, ele não é consciente, mas ele está ali no seu corpo. Como a gente percebe isso? Irritabilidade, falta de paciência, às vezes ansiedade, apatia, depressão, tá? Então, esse sistema acontecendo e tá gerando esses sintomas em você, a primeira dica que eu dou para normalizar esse sistema, porque ele é um sistema involuntário, tá? Você não tem muito controle depois que ele dispara. O que você pode fazer é desarmar o alarme, ou seja, disparou, desarma, volta ao normal. Então, uma dica bem básica, que todo mundo pode fazer. Então, é respiração, tá? Respiração. A respiração regula esse nosso sistema interno, dizendo para o nosso sistema mente, corpo, emoção, pensamento, tá tudo bem. Porque as respirações longas, principalmente aquelas de 4 tempos, sabe? Aquela que você respira um pouco, prende um pouco, solta e depois fica um pouco sem ar. Esse tipo de exercício respiratório que vem da prática de yoga, que vem de outras tradições aí, ele é um sistema que funciona muito bem mandando informações para o nosso o nosso sistema aí que comanda a luta ou fuga, tá? Então, quando a gente faz esse exercício de respiração por alguns minutos durante o dia, você está mandando uma informação diferente do pânico. Você está mandando a informação que está tudo bem. Tudo bem. Então, né? Essa é a primeira dica. Olha que fantástico. Essa é uma dica que está acessível a todos. E a qualquer tempo, qualquer hora do dia, qualquer lugar que a gente estiver. Qualquer hora você pode parar e respirar, né? E você não precisa de manual de instrução, você não precisa de nenhuma habilidade especial. É só levar a sua atenção na sua respiração. O exercício respira num tempo, pode ser 2, 3, segura nesse mesmo tempo, solta o ar nesse mesmo tempo e fica esse mesmo tempo um pouco sem ar. E repete isso por alguns minutos, não precisa ser muito tempo, isso já vai dar uma regulada nesse sistema luta e fuga, dizendo que tá tudo bem. Você vai desarmar o alarme, tá? Essa é a primeira dica. A segunda não entrar nesses desperdícios de energia. Então, toda vez que você vê uma discussão aqui de que lado você está, quarentena, não quarentena, fica em casa, não fica em casa, político A, político B, não entra nisso. Isso é desperdício da sua energia vital. Isso você está movimentando a sua energia para se relacionar com uma energia negativa de separação. E é o oposto do que a proposta por trás, esse significado grande por trás dessa pandemia está trazendo. Porque ela está trazendo colaboração,
coletividade, conexão, reconexão com os demais e com a gente mesmo. Então, esses pequenas ações de disputa, de que lado está certo, que leva à sensação de separação, que não estamos nisso junto, isso é desperdício de energia. Isso contamina a sua energia interna. Terceiro ponto. Bárbaro isso. Limitar informações negativas. Limitar. Assista um telejornal por dia, tenha um momento de acesso às informações do que está acontecendo e isso te basta. Você não precisa ficar se alimentando disso o dia inteiro. Sabe por quê? Porque você ouve uma notícia aqui, fica gravada na sua mente, acessa de novo esse sistema, gera uma emoção negativa, medo, tristeza, e aí você assiste outra. Você vai ver, foram 15 no seu dia, foram 15 momentos em que seu sistema todo jogou todos esses hormônios, todas essas informações de que você está em perigo. Ana, uma dúvida. Todos estamos sujeitos ao mesmo processo ou há pessoas que assimilam ou absorvem mais ou menos que outras? Porque às vezes a gente pode se iludir achando que tem um controle dessa questão, mas o processo está acontecendo dentro da gente, da mesma forma, né? Assim, porque não se engane energia, tá? Então você pode achar que olha que importante. Você pode contar uma história bem bonita de que eu assisto e nada me acontece. Não é verdade. Não é verdade. É a mesma coisa que falar que tem gente que responde super bem de maneira cognitiva, tem as melhores ideias sob pressão. Não é verdade. É que a pessoa não experimentou ter ideias sem estar pressionada. Sim. Ela nem sabe o quanto ela é capaz. Imagina essa pessoa quão criativa ela seria no ambiente. Você sabe o quê? Margarete, é uma historinha que eu que trabalho muito com o mundo executivo começou a contar para si mesmo para justificar certas escolhas, sabe? Sei bem. De viver na pilha. Agora, a gente não pode ficar no mesmo patamar de consciência em que a gente trouxe essa doença para a nossa realidade se a gente quer a cura. Sim. A gente tem que mudar esse patamar de consciência. Então, se eu estou falando de uma consciência do egoísmo, do só eu, do tô desconectado, sou separado do todo, tanto faz eu ouvir notícia negativa que isso não me afeta, eu só quero salvar o meu é o que importa. Se a gente adoeceu, se a humanidade adoeceu com essa consciência, você pode ter certeza que a cura não está nessa consciência. A cura está numa elevação dessa consciência para algo que seja mais nobre e melhor do que isso. E isso é gestão emocional, porque quando eu faço esse processo de cura emocional dentro de mim, eu emano essa energia também para o mundo. E aí eu curo o mundo. Olha que bonito isso. A gente contagia, né? A gente contagia. A gente tem que entender que nós temos um sistema de ressonância muito forte. A gente recebe e emite energia o tempo todo. Isso não é uma escolha, isso é uma lei da física. Você não vai não acontecer com você porque você é privilegiado e está fora desse sistema. Como eu falei, a física quântica, ela mostrou para a gente como a gente está interconectado nesse nível subatômico. E existe uma troca energética o tempo todo. O tempo todo. Então, eu tenho que ser responsável pelo tipo de energia também que eu emano. A gente está falando muito sobre responsabilidade social, de não sair, né, na quarentena, de usar máscara, de ter os cuidados básicos de higiene. E a propagação energética das minhas emoções? Como é que eu estou fazendo a gestão disso? Porque, sabe, a gente é muito menos refém disso do que a gente se coloca. A verdade é que a gente tem o livre-arbítrio. A gente pode sim escolher. A gente pode sim escolher não ser um eco de emoções negativas e nem de notícias negativas espalhando terror, medo e separação. A gente pode escolher transmutar. Agora, como é que transmuta essa emoção? Primeiro, reconhecendo que ela está ali. Sim. Eu nunca vi ninguém que está na negação fazer esse tipo de reciclagem interna emocional. Primeira coisa, você tem que saber que essa emoção está te pegando. Sair da negação, sair da evitação do tema.
Sabe por quê? Todos nós somos humanos, a gente não está falando aqui de um lugar de superioridade, porque tanto eu quanto a Margarete, a gente também é pega por isso durante o nosso dia. Quantos pontos de estresse a gente não tem que lidar com o dia? Minha vida não é um mar de rosas. Mas eu posso transformar a minha experiência em algo melhor. Emoções são registros que a gente deixa na nossa experiência. Eu posso gerenciar melhor a minha experiência e assim gerar registros mais positivos. Gerando registros mais positivos, quando essa energia da doença chega perto de mim, ela não tem atração. Sim. Ela não cola, sabe? Então, se a gente está falando... né? A gente espere. Espere não, a gente transmuta, é aí que eu ia entrar. Porque ela chega na gente, a gente eleva aquele padrão e devolve para o mundo uma energia renovada. Que show, então. Como é que a gente faz isso? Através do nosso livre-arbítrio. Eu escolhendo não entrar naquela energia. Eu escolho não entrar nessa energia. No lugar dela, eu ofereço essa outra mais elevada para o mundo. Até criança é capaz de fazer isso. Até criança é capaz de fazer isso. O que é um obstáculo para a gente, às vezes, que a gente se apega, né? A gente se apega, porque existe uma coerência, existe uma congruência, existe uma historinha ali que me chama, que me atrai o meu negativo, aquele lixo interno que eu falei que a gente vai acumulando camada por camada, e aquilo me atrai. E aí eu fico preso naquilo, e de maneira inconsciente eu fico emanando isso para o universo. E aí aí começa a desconexão, né? Eu falo sobre cura, eu falo sobre o novo normal, eu falo sobre a coletividade, mas a minha atitude é só mandando energia de medo, de separação, de doença para o mundo. Aí começa essa desconexão. Por isso que o autoconhecimento é o caminho. É o caminho, gente. O autoconhecimento é o caminho. E aí, autoconhecimento parece que fica muito vago para as pessoas. Como que eu vou me conhecer? Como é que põe um espelho para a minha alma, né? Eu acho que essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Que espelho é esse que eu trago para a minha vida, para a minha alma, para eu conhecer a meu respeito? Primeiro, é um grande exercício de observação, tá? A gente, na jornada de autoconhecimento, a gente tem que estar aberta, a gente tem que estar disposta a realmente fazer uma avaliação honesta, verdadeira, justa e, ao mesmo tempo, compassiva com a gente mesmo. É um exercício em que, nas pequenas situações do dia a dia, eu posso observar como é que aquilo me pegou e como eu reagi com aquilo. De um ponto de vista de neutralidade, de observação, de acolhimento, porque a gente é ser humano. A gente não começa nenhum processo de cura se batendo, se machucando ainda mais. Isso não é cura, isso é punição. Nossa, é punição por uma não aceitação. Uma não aceitação do que está acontecendo comigo, porque eu gostaria que tudo fosse diferente. Então, a primeira coisa é entender que eu sou humano, que eu tenho erros, que nem sempre eu consigo mostrar o meu melhor lado, mas eu vou partir desse paradigma. O que é que eu estou mostrando, então? E começa a se observar. E eu digo nas pequenas interações do seu dia a dia. Começa a ver como você reage. E se questiona, será que isso está emanando energia densa, pesada, doente para o mundo e para as relações que me circundam? Ou a minha reação está emanando uma mensagem de alegria, de leveza, de cura, de amor? Sendo que o primeiro a receber isso somos nós mesmos, né, Ana? É claro, porque assim, se a gente se torna um dínamo restaurador de energia. E o primeiro a ser beneficiado por essa energia transmutada aí da energia densa, pesada, nós estamos falando, energia é igual a emoção. Eu vou falar isso várias vezes porque as pessoas estão entrando e saindo aqui da live, quando a gente está falando de energia, nós estamos falando de emoção, porque emoção ela é percebida por nós como uma força energética, né? Um movimento energético.
É assim que a emoção se manifesta na gente. Então, quando a gente faz a gestão disso, o primeiro beneficiado somos nós mesmos. Porque a gente eleva a qualidade da nossa vibração energética e emocional. O que isso se traduz no dia a dia? Isso se traduz numa vida mais satisfatória. Porque os meus relacionamentos também ganham com isso. A minha capacidade de me automotivar também ganha com isso. A minha capacidade de manter um ganho em escala, né? Oi? E os ganhos vêm em escala. Ou os danos, quando a gente não faz o gerenciamento, né? É isso aí, é isso aí. Em escala. Ótima reflexão. Está ao nosso alcance fazer essa transmutação, desde que a gente cuide do autoconhecimento. Do autoconhecimento e do autogerenciamento. A nossa base é o autoconhecimento, a gente tem que olhar isso para dentro, Eu acho que tem todo um simbolismo aí da quarentena, sabe? Eu acredito que a quarentena é um convite para esse olhar para dentro. A gente já foi naturalmente aí por causa disso, forçado a ficar no mundo interno, né, das nossas casas. E eu gosto sempre de entender qual é o aprendizado que tem por trás das coisas. E para mim, o chamado vem, já que nós estamos enclausurados no nosso espaço interno, por que não seguir esse movimento de olhar para dentro, de interiorizar, sabe? De se descobrir. A imagem e o som da Ana, a sua imagem está trêmula para nós e a voz um pouco. O que a gente pode fazer? Para você tá normal? Melhorou alguma coisa, não? Deixa eu ver aqui, peraí. Não, piorou. Eu vou mudar. Agora eu mudei aqui também de posição para ver se melhora. Eu já vi isso acontecer em outras lives. A rede está muito congestionada nesse horário, né? Oi. Agora sim, agora tá ótimo. Obrigada, melhorou, tá ótimo. Voltou. Uhum. Então, continuando. Acho que caiu a Ana, pelo menos aqui para mim. Mas fazendo um resumo, enquanto ela volta. Né? A importância da gente ter emoções positivas. As emoções, Ana, geram pensamentos ou os pensamentos geram emoções? Tudo é tão rápido, Margarete, que às vezes é difícil falar, porque se a gente for teoricamente, é o pensamento que gera emoção. Mas eu já vi muito a emoção contaminar a maneira de pensar e ver as coisas e gerar pensamentos a partir dessa emoção. Então, é uma via de mão dupla aí, tá? Sim. Tem que estar atento a tudo. Atento a tudo, tá? Então, assim, é óbvio que as nossas crenças, o nosso modelo mental, ele diz muito sobre como a gente conta a história do que está acontecendo para a gente mesmo. E quando a gente conta essa história, pode ser uma história catastrófica, e que isso vai desencadear umas emoções, né, relativas a esse pensamento, além de disparar aquele alarme que eu te falei de luta ou fuga, né, de perigo iminente, então eu tenho que me defender de uma ameaça que pode pôr em risco a minha vida, e aí quando isso acontece, eu nem estou pensando mais, só estou reagindo, porque esse alarme, ele impossibilita a gente de estar 100% do nosso cognitivo. E, ao mesmo tempo, quando eu permito que a emoção entre, tome conta e me conduza, ela também começa a contaminar os meus pensamentos, a modo de eu entrar numa reação em cadeia de só escolher pensamentos que justifiquem aquela emoção para ficar ali. Porque se eu paro de pensar e retroalimentar essa emoção, ela morre. E, às vezes, a gente fica ali preso naquilo. A gente fica preso naquela emoção. Aí vale a dica da respiração?
Sabe também, né? A dica da respiração, e o grande segredo é deixar ir, deixa o pensamento ir embora, não fica se retroalimentando das coisas ruins. Para quê? Verdade. Para que fazer isso com a gente mesmo? Não vai te levar para um lugar de saúde. É interessante que, às vezes, o que causou aquela emoção, aquele pensamento, é menor do que o que se transformou dentro de nós. A gente permitiu que aquilo fosse somatizado e ocupasse espaço de uma outra coisa muito melhor que a gente poderia estar fazendo e poupando energia para essa coisa muito boa, né? Aí entram as dicas que você está falando. A gente tem um trabalho muito sério, eu acho, sabe, Margarete? Nós, como seres humanos nesse momento, tá? Como parte dessa raça humana que foi afetada por esse mal nesse momento. É uma chamada de autorresponsabilização de qual é a sua parte nisso tudo. Você pode dizer, não, eu não tenho nada a ver, foi lá na China, sabe? Não peguei, não tenho nada a ver com isso, mas não é verdade. Não é. Não é verdade, porque se isso aconteceu no nível de humanidade geral, pandemia, mundo inteiro, isso significa que eu cooperei num nível, né, como eu estava falando, que eu nem percebia, porque a doença ela se forma num nível energético antes dela se manifestar no mundo físico. É muito antes. Então essa coisa já está sendo formada há muito tempo. Por quê? Por ações dos seres humanos, por modos de pensar, por falta de gestão emocional, porque a emoção é a maior energia que movimenta tudo isso. Não é à toa que Harvard e as maiores faculdades do mundo que fazem esse tipo de estudo, de pesquisa, de conexão mente-corpo, já detectou o quanto que as nossas emoções imperam na hora da doença propagar ou não no físico. Com certeza. E aí, razão e emoção. Há uma forma de viver com equilíbrio nesse momento em que a gente, né, como você disse aí, as informações têm que vir com uma dose moderada, senão a gente fica louco, né? Mas eu acredito também que, principalmente, filtrando bem a fonte de onde vem essas informações ruins. Mas a gente tem uma vida, né? Tem um dia inteiro. E o que fazer para a gente equilibrar? Sem perder a noção do perigo, claro, mas colocando já um foco no pós, né? Na vida depois. Eu sei que você tem dicas aí pra gente. Eu gosto muito de uma frase que fala assim: pensar com o coração e sentir com a mente. Olha, bacana. E isso tem um significado para mim que é incluir amor na maneira de pensar e avaliar e questionar quando eu estiver sentindo, sabe? Então, é esse o jogo entre razão e emoção. A gente ouve dizer o seguinte, que tudo que você decide baseado na emoção tem grandes chances de você se arrepender, né, depois, porque as emoções são passageiras. Depende, se a gente estiver falando de emoção negativa, certamente você vai se arrepender. Mas quando a gente está falando de algo positivo, não necessariamente você vai se arrepender, se você tomar uma decisão baseada nessa emoção mais positiva. Porque se você ela tiver tem incongruência, acho que isso tende a aflorar, não é verdade? É isso aí, é isso aí. Para quem está ouvindo a gente, o que é congruência? Podia falar um pouquinho, né? A gente fala muito de congruência, então, né, nessa realidade de ser humano tão desconectado, né, de um dos outros e dessa consciência maior, quando a gente fala de congruência, a gente fala de um alinhamento entre o pensar, o falar, o sentir e o fazer. É um alinhamento onde eu gero mais congruência, onde eu gero mais conexão. As coisas não ficam pontos soltos, elas têm uma linha mestra que se completa.
todos os pontos desse eixo estão alinhados na mesma direção, em direção ao mesmo objetivo. É muito ruim quando a gente pensa em fazer uma coisa, e aí quando a gente pensa tem uma emoção, mas quando vai fazer tem outra, e acaba falando uma terceira coisa e fica totalmente desconecto. Ou quando a gente tem um discurso A e uma atitude B. Isso é muito ruim, porque isso nos enfraquece emocionalmente. Isso nos enfraquece. Então, essa congruência, ela serve para gerar uma base mais sólida, mais forte. Mas, de novo, para conseguir a congruência, se você não fizer o caminho do autoconhecimento e o autodesenvolvimento, é algo muito distante fica algo muito distante da sua realidade. Porque ela não vem naturalmente. Essa que é a questão, a gente tem que trabalhar por ela. Essa congruência, ela é fruto de uma disciplina interna. De você fazer escolhas mais alinhadas. Porque ninguém escolhe. Sabe o que acontece? Ninguém escolhe pela gente. É a gente que escolhe, no final das contas. Ou a gente deixa a coisa acontecer, porque eu vejo muita gente por aí. Falar, eu não faço escolhas. É claro que você não está fazendo escolha nenhuma, você está deixando todo o externo te comandar, e isso já é em si uma escolha. Você fica à mercê do... Isso é uma sonegação de nós mesmos, uma autossonegação, quando a gente quer terceirizar nossas escolhas para também ficar mais acomodado ali no insucesso, né? Você sabe que é um processo de vitimização, né? Vitimização. O oposto de autorresponsabilidade é vitimização. Tá? É vitimização. Então, ou você está nessa posição de vítima impotente, não tenho nada a contribuir, não tenho nada para solucionar esse problema, eu me sinto impotente diante da coisa, e aí eu sou vítima da coisa, isso significa que eu não tenho força. Eu não tenho força para lidar com a coisa. E aí eu deixo a coisa me dominar, e aí eu sou vítima do sistema, eu sou vítima de tudo que está acontecendo. Isso dá menos, com certeza, Adriana, isso dá menos trabalho, porque eu só fico na reclamação. Eu não faço nada e ainda reclamo das coisas. Agora, o que dá trabalho e que pouca gente tem coragem de fazer é pegar a coisa para si. Qual é a minha parte nisso? E eu já estou dizendo para vocês aqui, a parte da gente nisso é fazer essa reciclagem emocional. Tudo que a gente mandou para a humanidade, para o planeta, de emoção tóxica, tá voltando em forma de doença para a gente. Isso não veio do nada, minha gente. Isso não veio do nada. Isso é criação nossa. Agora, para combater isso, que a gente mesmo criou, num nível consciente ou não estou falando que todo mundo, que desejo que o Covid aconteça. Não tem nada a ver, isso é besteira. O que acontece é que a gente vai vivendo de uma forma a produzir emoções negativas, e de novo, a emoção se entende em uma energia que movimenta tudo ao nosso redor de uma maneira negativa, egoísta, baseada no medo da separação, isso vai gerando probabilidade de doença. O oposto disso é a gente se conscientizar, a gente entender que a gente é co-criador disso e fazer a nossa parte, a nossa parcela de responsabilidade, que é cuidando do que eu estou emitindo, do que eu estou ecoando, o que eu deixo entrar e o que eu deixo sair. E o que eu faço, chegou coisa negativa, eu devolvo o negativo para o mundo? Mas, de novo, vou falar, se não existe separação, se o mundo sou eu, se eu estou conectado com todas essas pessoas, eu estou mandando de volta para mim mesmo. Sabe que eu acho que a gente já ficou muito tempo... Quando eu falo gente, eu me incluo nessa, tá? Nós estamos falando nível de humanidade. A gente ficou muito tempo omisso. Apontando o dedo para esse, para aquele, é o político, é não sei quem, é o capitalismo. Sei lá, gente. Cada um acha os seus culpados, mas a gente perde muita energia com isso. Faz sua parte, caramba. Vai lá respirar, vai lá meditar, faz as suas orações, transmuta essa energia negativa aí em você. Você que convive bem com o corporativo. Oi? Me ocorreu agora uma pergunta para te fazer. Manda.
tudo isso que a gente aprende na vida, de vencer na vida, desde criança, estudar, tirar a melhor nota, passar no vestibular, arrumar um bom emprego, ser promovido, isso tudo vai nos afastando de nós mesmos, né? A gente passa a enxergar valores que têm o seu valor, claro, né? Em algum momento a gente precisa também disso, mas assim, numa proporção que acho que afeta esse equilíbrio, né? Porque aqueles valores, quem sou eu, o que me faz bem, a minha vida é finita. Então estou aproveitando bem essa minha viagem aqui nesse mundo, estou fazendo as pessoas felizes, estou feliz. A gente não pensa nisso e parece que pensar nisso seria uma coisa de fracasso, né? Pessoa fraca, dizendo em relação ao mundo corporativo. Isso pode ser que seja uma doença também, né? Você sabe que o que uma crise traz com ela, além de muito aprendizado, é uma revisão dos nossos valores. Sim. Toda crise traz uma revisão, um questionamento. E os valores que estavam com a gente até aqui fazem sentido nesse novo normal. E o que você está me falando é uma vida baseada em valores externos, de reconhecimento externo, de uma produtividade para o externo, né? E que, sim, faz todo sentido, porque a gente ainda é baseado num modelo de revolução industrial, em que a produtividade está acima de tudo. A produtividade, e quanto mais eu produzo e menos erro, mais sucesso eu tenho. E aí, projetar esse sucesso, eu atraio mais dinheiro e visibilidade para a minha vida, e todo mundo quer se destacar pela produtividade, tá? Só que, nesse novo normal, Covid-19, pós-pandemia, saber parar é uma habilidade que a gente precisa cultivar. Todo mundo ficou louco porque a vida parou. Mas sabe por que saber parar? Porque você tem que saber onde colocar foco quando você para. Porque senão você vai encher teu dia de novo, cheio de atividades. Produtividade. Só que na nova era acabou isso, gente. Não estou falando que ninguém precisa produzir. Eu trabalho com executivos, a minha linguagem é essa com eles. Mas saber respeitar um ritmo mais salutar emocionalmente. Não é produzir à base de um estresse crônico. Não é produzir à base de burnouts nas empresas. Não é produzir suprimindo as relações humanas, colocando isso em segundo plano, quando isso, na realidade, tinha que ser o primeiríssimo plano. Uma empresa não são 4 paredes, são as pessoas que produzem ali dentro, que fazem uma grande Fantástico. Então, o momento para a gente se reciclar é esse. Reciclar Será o nosso que a gente está aproveitando esse momento, Ana? Ah, minha filha, eu tô. Eu também tô. Eu tô, porque eu tô ligada nisso, isso é para mim, isso é para todos, eu tenho um senso de contribuição muito grande, é por isso que eu tô aqui hoje. Eu tô aqui porque eu tenho um senso de contribuição muito grande, eu sei do meu papel nisso tudo. Parece que, como eu estava falando, a minha vida inteira eu estudei, eu me preparei para lidar com um momento desse. Não estou falando que eu não tenho falhas, não é isso, não tem nada a ver. Eu tenho falhas e bastante, só que eu tenho conhecimento para compartilhar com vocês, conhecimento do que fazer isso. E a gente está na hora de baixar a guarda e deixar que o novo entre. Quem fica preso ao velho, ao passado, não vai sair dessa numa boa. Não vai sair dessa. Eu estou falando para líderes dentro de organizações, eu estou falando para a sua postura como ser humano nesse planeta, a nossa postura nos nossos relacionamentos. O momento pede mudança, abertura ao novo. Abertura ao novo começa em abertura ao novo emocional dentro da gente. O que nos conecta com o mundo e com as pessoas é o nosso emocional. O emocional é um grande agente transformador. Mas todos nós somos. Mas o nosso emocional é onde transmuta isso, onde eu tenho a capacidade de falar assim, não, eu não vou ecoar essa energia negativa. Eu ouvi isso está. Parou em mim, eu escolho outra via, outra direção. Eu pego aquela energia emocional, transformo aqui dentro em outro nível. De novo, eu não consigo resolver um problema ou uma doença no mesmo estado de consciência daquele que ela foi criada.
Eu preciso levar isso. Nossa, olha isso que elevar importante. minhas emoções para isso acontecer. Ana, repete pra gente essa frase que é fantástica. Eu Eu não não consigo consigo. curar a doença ou mudar o problema no mesmo estado emocional em que ela foi criada. Gente, isso é tudo. Que reflexão, meus amigos. Esse é o convite, gente. Esse é o convite. E assim, tem um monte de profissionais bacanas para ajudar a gente nisso. Essa jornada é uma jornada que nós não estamos sozinhos nessa, está todo mundo passando pelo mesmo impacto da pandemia. E tem gente muito qualificada que nos ajuda. Eu me cuido o tempo todo com profissionais que eu acredito, que eu confio. Porque esse é um trabalho que daria para fazer sozinho? Claro, Buda fez, né? Mas eu e Buda estamos tão distantes um do outro, sabe? Né? Um tantinho assim de distância em nível de maturidade emocional, de consciência, de conexão. Mas é importante a gente buscar ajuda. E fazer essas coisas simples que eu acabei de falar. A respiração coloca a gente num estado de mais serenidade, de mais conexão. Limitar o negativo. Eu vou repetir as dicas aqui. Limitar o negativo e tomar essa atitude mais proativa de o que eu estou emanando energeticamente, emocionalmente para o mundo. Essas são as 3 coisas primordiais que a gente tem que fazer nesse momento para se manter saudável emocionalmente. E como você disse, né? A gente se desarmar e se autoconhecer, né? Com a intenção de aprender sempre, porque todos nós sabemos muito de alguma coisa, mas desse tema é um tema que todo mundo pode melhorar sempre e com a ajuda de terceiros. Isso é importante, não é? Não tem ninguém que não possa sempre receber uma ajuda e também dar essa ajuda, como você hoje está fazendo conosco. Gente, quem está nessa sala é muito privilegiado de ouvir a Ana Oliveira falando, assim, que para mim são até pontos inéditos, né? Eu que já venho tendo também a sorte, né? O privilégio de estar nessa área, sou muito grata por isso, mas cada dia é muito aprendizado e que a gente se dedique a isso, primeiramente a se autoconhecer, né? É isso aí. Eu gosto de uma frase que meu avô dizia para mim e que faz todo sentido para isso que você está falando. A gente está começado, mas a gente não está terminado. O nosso caminho é longo. Vamos passar por ele fazendo disso uma experiência positiva. Isso aí, muito bom. Infelizmente o tempo é curto. Eu ficaria a noite inteira aqui ouvindo você, maravilhosa, sempre ensinando muito. Eu vi que a turma que estava aí presente gostou muito também. Depois a gente vai disponibilizar a gravação, tá? Ana, que pena, tá acabando. Obrigada, tá? Eu sou muito grata a vocês todos lá da Corp HBI. Só ressaltando para quem não estava no início, a Ana Oliveira é coach de executivos e é a cofundadora da HBI e criadora, ou co-criadora, do MPP, que é a ferramenta que mapeia a maturidade emocional e nos dá a possibilidade de treinar, de desenvolver essa habilidade que hoje é tão importante, tão valorizada. Não que ela não tenha sido importante antes, mas hoje, pelo menos, ela é comentada, né, e desejada também pelas empresas, né, porque profissionais que tenham essa habilidade e maturidade emocional, eles têm um resultado também muito mais sustentável. É isso, Ana? Foi um prazer, Obrigada. muito obrigada. Espero ter contribuído um pouquinho, se for só um pouquinho já está muito bom. Muito obrigada. Contribuiu muito. Depois eu vou postar as frases que eu achei o máximo. Gente, obrigada mesmo. A gente vai se despedindo. Para quem quer continuar com o tema, agora eu vou participar de uma outra live no @Silvana Oliveira Oficial. Dessa vez eu que vou ser a convidada. E o tema é maturidade emocional para líderes e liderados. Vou me esforçar, não entre mim e a Ana, tá que nem entre ela e o Buda. Mas eu vou fazer o meu melhor. Obrigada a todos. Um grande abraço. Fiquem bem.